paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Semear, no programa EBC em Foco. Que satisfação poder estar aqui mais uma vez com vocês e a gente, junto aqui com o pastor Marcílio, a gente vai estar aqui comentando a lição de número 12, que tem por título A Reconciliação de Jacó com Esaú. Pastor Marcílio, é um prazer. Prazer é todo meu, mais uma vez, estarmos aqui no podcast Semear, no programa aqui EBC em Foco, para aprendermos juntos mais uma porção da palavra do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Se você ainda não segue o nosso canal, já segue, tá bom? Sempre comentando também aqui no vídeo. É um prazer a gente estar lendo os comentários e também deixa aquele like aí que vai ajudar para o YouTube estar entregando para mais pessoas. Hoje a gente vai estudar a lição de número 12, como eu já falei, e a gente já vai ler aqui o texto áureo. O texto áureo diz assim: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o. E choraram. Gênesis capítulo 33, versículo 4. Pastor Marcílio. A verdade prática nos ensina dizendo que em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Olha aí. Leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 33, do verso 1 ao verso 10. Tá? Você pode estar lendo da sua casa, não vamos ler para não ficar tão extenso o nosso vídeo. E agora a gente já vai para o conteúdo da nossa lição. Antes de iniciarmos no conteúdo da nossa lição, a gente sempre tem que falar da palavra-chave. Pastor Marcílio, a nossa palavra-chave de hoje é reconciliação. Pois bem, evangelista Tiago, reconciliação é uma obra de Deus, né, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Reconciliação traz consigo unir novamente, trazendo de volta a harmonia que outrora foi perdida, né, e curando divisões. Então, nós observamos que a reconciliação, não é, ela é um relacionamento que foi rompido ou prejudicado, trazendo novamente paz, harmonia e comunhão entre as partes. E aqui diz que em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo nos ensina dizendo, né, que tudo isso provém de Deus, a reconciliação, né, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo. Então, evangelista Tiago, reconciliar é restaurar. Reconciliação é um ato também, ou podemos dizer que é um efeito, né, de restabelecer boas relações entre pessoas que estavam intrigadas, né, reatando uma amizade ou ligação, como também um vínculo afetivo que havia sido interrompido por uma desavença, né? Então, isto é reconciliação. Muito bem, pastor Bacílio, e é disso que a gente vai falar hoje aqui. A lição a gente vai falar sobre o dia, né, da reconciliação. Chegou o dia em que finalmente Jacó teria que encontrar o seu irmão e acertar as contas com ele. Afinal, né, pastor Marcílio, tinha muita Graças coisa a a ser Deus. acertada, a ser consertada. E a introdução diz aqui, ó, seu coração estava temeroso e ansioso, mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou e beijou. O inesperado aconteceu. Podemos ver o encontro fraternal entre os dois irmãos que, pela graça de Deus, tomaram atitude de valor. Pastor Marcílio. Pois bem, aqui também continuando, né? Aqui nessa oportunidade aqui, nós vamos observar nesta aula sobre esta reconciliação entre os dois irmãos, né, Jacó e Esaú, que tanto eles se tornaram um exemplo, né, a ser seguido por todos que tiveram, né, algum tipo de desentendimento com os seus familiares ou também até pessoas próximas, né, Tiago? Então, o exemplo de Jacó e Esaú vai nos levar a compreender, como também entender que é necessário perdoar. E eu fico pensando, pastor Marcílio, quantas coisas boas, né, eles perderam por causa dessas brigas que eles tiveram, né? Desse afastamento que eles tiveram um do outro. Foram 20 anos distantes, né, um do outro. 20 anos é uma vida, né. É uma vida. Irmãos em conflito. É isso que o primeiro ponto vai nos trazer. A gente vai falar de Jacó, Esaú e Raquel. O primeiro ponto diz assim: Já vimos que Jacó lutou com o anjo, e essa luta resultou uma transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a sua vida. Esse episódio, em meio a circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependiam somente do Senhor. Nunca foi resultado dos seus métodos e habilidade, mas da ajuda e da orientação e bênção do Deus de Abraão e Isaac. Pastor Marcílio, a gente vê aqui que tudo isso que Jacó passou serviu de aprendizado para ele. A gente vai ver que essa luta que ele teve com o anjo, a gente vai ver que esse afastamento que ele se afastou do seu irmão, a gente sabe de toda a história, mas tudo isso serviu de uma grande lição para a vida de Jacó. Aqui, neste tópico, evangelista Tiago, sobre a vida de Jacó, ele chegou, né, para reencontrar o seu irmão Esaú, sendo outro homem, transformado.
né. Ali no vale de Jaboque, né, fez em uma noite o que 20 anos de circunstâncias, né, de distância, não tinha feito. Então ele tirou a confiança que ele tinha na própria esperteza e colocou a confiança em Deus no lugar. Então nós observamos que depois da noite ali no vale do Jaboque, no encontro que ele teve com o anjo, Jacó passou a entender que sua vida, como também o seu sucesso, não dependia dos seus planos, como você leu aí, nem das suas habilidades de negociação e nem da sua capacidade de manipular qualquer situação em seu favor. Mas ele confiou no Deus de Abraão, seu avô, e no Deus de Isaque, o seu pai. Então, tudo que nós somos e temos vem do Senhor. Então, é isso que o comentador nos diz, falando sobre a vida de Jacó, que todos nós não lutamos com anjos fisicamente, como fez Jacó, né? Mas lutamos na oração, no jejum e na adoração, que não cede mesmo quando a resposta demora. Não pode demorar. O choro dura a noite toda, mas a alegria virá ao amanhecer. Então, Lucas, no capítulo 11, versículo 5 ao 10, nos apresenta Jesus ensinando exatamente isso. A persistência na oração que bate, que busca, que pede e que recebe. Encontra e vê a porta se abrir. Quando nós nos deleitamos, né, na presença do Senhor, ele está pronto para nos reconciliar, nos restaurar e nos responder. Aí a gente sabe que essa luta é uma luta constante com nós mesmos, né? Porque jejuar, orar, é preciso a gente negar a nós mesmos para poder a gente ter esses momentos de Verdade. oração e de jejum, não é isso? Oração, jejum, meditação na palavra, a gente vai ter que negar a nossa própria carne, né? Os prazeres que ela quer. Né? Porque se for pela nossa própria carne, a gente não vai conseguir ter esses momentos de É, maneira nenhuma. é através do jejum e da oração que nós somos transformados diante de Deus. Glória a Deus. E falando um pouco de Esaú, ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também, com o passar dos anos, trabalhou no coração de Esaú. E precisava, né, pastor Marcílio, Deus trabalhar no coração de Esaú para poder ter esse encontro aqui. Realmente, porque ele era um homem bravo, né? Era Homem bravo. de caça. Então, notadamente, que nós observamos é que Jacó estava com medo. Tanto é que nós vamos observar aqui, no terceiro subponto sobre Raquel, que ele não vai na dianteira. Ele fica lá no final, né, e vai preservar aquilo que ele mais ama, né, então em detrimento a Lia, todas as suas servas, né. Então Esaú havia perdido a bênção, é isso que nós entendemos, né, que a Não Bíblia era nos para ensina. menos, né, pastor Marcílio? Justamente, né. Foi enganado pelo próprio irmão, chorou amargamente e havia planejado matar a seu irmão. Esse era o Esaú do capítulo 27 do livro do Gênesis. Mas no capítulo 33, que fala sobre o encontro de Esaú com Jacó, ele é agora um Esaú totalmente diferente. A gente não sabe. Da mesma forma, eu creio, né, que da mesma forma que Deus trabalhou na vida de Jacó, transformando Jacó, Deus prosperou e transformou a vida de Esaú também. Porque Esaú, quando foi ao encontro com o seu irmão Jacó, ele não foi sozinho. Ele já tinha muitos bens, ele já tinha um exército preparado, né? Então ele se tornou um homem diferente. Não há registro de que ele tenha buscado a Deus, Esaú, né? Durante esses anos, 20 anos. O texto não nos diz isso, mas, né, o coração dele havia mudado também, assim como Deus transformou, né, a Jacó. Então a raiva que havia planejado, sangue, né, o sangue havia cedido lugar a algo que só a intervenção divina consegue produzir. É o que nós falamos, o perdão. Então, Esaú, como diz o texto áureo aqui, né, ele correu ao encontro de Jacó, aí ele abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço, beijou e chorou. Então ali teve o quê? O arrependimento, o perdão para com o seu irmão. Transformar o ser humano no seu caráter, sua personalidade e suas emoções é algo que somente Deus pode fazer nas nossas vidas. Homem nenhum pode mexer. Eu posso transformar a tua personalidade, como você a minha, mas o teu caráter, o meu caráter é forjado por Deus. Então é Deus que trabalha na nossa transformação, né? A religião, Tiago, ela não tem esse poder. Por exemplo, o casamento também não é e nem o tem como tempo, né, sozinho, esse poder de transformação. Quem transforma as nossas vidas é o próprio Deus. Eu fico imaginando aqui comigo, né, o peso emocional que Esaú carregava, né, consigo, né. Como terapeuta, eu vejo que, isso aqui aconteceu quando eles eram meninos ainda, né. Isso aqui Não vem guardaram ressentimentos, vamos dizer, depois de adulto, né? isso, mas só que ele carregava um peso emocional de tudo que aconteceu, né, entre ele e o irmão. Então, isso com certeza durante a sua vida foi mexendo com ele. E só a intervenção de Deus aqui para mudar o coração
dele para ele aceitar de volta o seu irmão, como diz, né, ele abraçou, beijou e com certeza foi um encontro muito emocionante. Ambos choraram Ambos juntos. choraram juntos. Glória a Deus. Então, contudo, não parece ter sentido tristeza pelas suas escolhas pecaminosas. O filho predileto de Isaac enfrentou as difíceis consequências de suas equivocadas escolhas. Como a gente já falou aqui, né? Quando a gente faz uma escolha, a gente pode esperar consequências boas ou consequências ruins, dependendo da sua escolha que você faz. Então, que a gente possa aprender, né, com essa história maravilhosa. E aqui a gente vai falar um pouco de Raquel, né, pastor Marcílio? Antes aqui um pouquinho de Raquel, ó, no capítulo 32 de Gênesis, versículo 11, Jacó em oração, né? Porque primeiro ele enviou mensageiros a Esaú. Ele sabia que Esaú estava vindo. Mas no versículo 11 do capítulo 32, ele diz assim, ó, na oração diante de Deus: Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo. Olha aí, ele temeu, né? Para que porventura não venha e me fira e a mãe com os meus filhos, né? Então aqui, o que foi que mudou o coração de Esaú? Através da soberania de Deus, foi também a oração de Jacó, né? Respondendo à oração de Jacó, lá em Gênesis, aqui, livra-me e terei misericórdia. Então foi isso que aconteceu. Então quando nós oramos pelo nosso irmão ou pela nossa irmã, com quem estamos em conflito, não estamos apenas buscando a proteção para nós mesmos, né? Estamos buscando espaço para que Deus trabalhe no coração deles também. Então, isso foi o que aconteceu na vida de Jacó. Por isso que o encontro foi maravilhoso. Muito bem. E falando agora de Raquel, é interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos à frente. Veja, pastor Marcelo, a atitude que ele teve, né? Colocou as servas, colocou os seus filhos à frente, depois Leia e seus filhos, porém, sua amada Raquel e seu amado filho José, colocou por último em uma tentativa de protegê-lo. Aí aqui teve um pouquinho de separação aí, né, pastor? Acontecendo a mesma coisa que aconteceu com Isaac, como também com Abraão, né? Tinha os É, prediletos, né, pastor? Justamente. Ao organizar a aproximação para o encontro, né, com seu irmão Esaú, o que foi que Jacó fez? Ele colocou as servas Bila e Zilpa, né, como também os seus filhos, como aqui está o comentador dizendo, na frente. Depois Leia, ou Lia, né, e seus filhos. E por último, Raquel e José. Então, José já era protegido. Então, uma ordem que ali vai revelar claramente quem ele mais queria proteger. Então, Lia, né, Zilpa, Bila, ele não queria proteger, ele queria E proteger isso, Jacó, ele queria proteger quem? Raquel e José. e essa atitude resultou lá na frente, o ciúme, né, que os irmãos tinham de José também, né? Justamente, ele estava mostrando, Jacó estava mostrando ali, para todos ali naquela caravana dele, que a quem é que ele amava, né. Então ele tinha um amor separatista, É isso podemos mesmo. dizer. Então, essa maneira de agir de Jacó, certamente, Tiago, causava ciúmes, como você falou, né, e divisões entre as famílias, entre aquela caravana toda de Jacó. E o comentarista diz aqui, ó, para que a disfunção familiar não seja uma realidade, que isso aqui é terrível dentro de um lar, né, é preciso que cônjuges e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. Toda forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional, né? Por exemplo, eu tenho 2 filhos, meus meninos são gêmeos. Cada um tem personalidade diferente, mas eu não posso tratar um com diferença, não, Em entendeu? detrimento do outro, Isso, não, jamais. jamais, porque isso vai causar o quê? Isso vai causar revolta. Então sempre quando, eu falo com um, aí outro já diz: "Papai, não, mesma coisa para você também. Não tem esse negócio não de esse aqui é meu predileto e esse não, é igual. O peso que vai nesse aqui A também. A balança é balança é nivelada. nivelada, é isso mesmo. Pois bem. Aí aqui diz, Tiago, que o mesmo problema, né, que havia destruído a infância de Jacó e de Esaú, né, que era o favoritismo dos pais. Então observamos que Isaque, vamos dizer assim, tinha preferência por Esaú e Rebeca tinha preferência por Jacó. Então, ele estava se reproduzindo na sua própria família. Como nós já falamos, Isaac amava Esaú, Rebeca amava Jacó, agora Jacó está a quem? Amando a Raquel, em detrimento de Lia, e amando a José, em relação aos outros seus filhos também, de forma visivelmente, e trazendo uma preferência, né? Então, a colheita dolorosa desse padrão seria sentida pelos filhos, especialmente José, né? Cuja história de rejeição pelos irmãos estava por começar. Então, contendas começaram a existir, né, no meio da parentela de Jacó. A gente vê um padrão se repetindo, né, pastor? Justamente. Então, construir uma família saudável, a gente sabe que não é fácil, né. O casal precisa perceber as manias, os traumas, né, como também os costumes ruins que carregam desde criança. E aí, com a ajuda de Deus, escolher não repetir isso com os seus filhos. Então a gente tem escolhas e as consequências, todas elas virão, né.
as más como também as boas. Então a gente tem que, como você deu o exemplo aí, claramente, que o tratamento tem que ser de igual modo. Muito bem. O encontro entre Jacó e Esaú. Deus entra em ação. Jacó ficou angustiado com o coração cheio de temor, quando viu o rosto do irmão de perto. Ó, um rosto que fazia anos 20 anos, que 2 tinha irmãos sem se visto. ver, né? É. Quando viu o rosto do irmão de perto, deixou seu pequeno grupo para trás, adiantou-se e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou seu irmão. Àquela altura, pela bondade e intervenção de Deus, as incertezas e medos já haviam se dissipado. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú e, em atitude de humildade, não se inclinou apenas uma ou duas vezes, como era comum naquela cultura, mas inclinou-se 7 vezes. A gente vê, né, pastor Marcílio, a humildade aqui, né? Jacó realmente estava arrependido de tudo que fez. Quando ele se inclina, não apenas 2 vezes, mas sim 7 vezes, ele está demonstrando ao seu irmão um arrependimento de dentro mesmo, Profundo, né? profundo. Então essa foi a atitude que ele tomou quando ele viu seu irmão Esaú, né? Em vez de se esconder atrás da família, ele foi na frente sozinho, encarou o irmão cara a cara, sem ninguém no meio para segurar, né, o tranco, como diz, né? Então Jacó, ele foi andando em direção a Esaú e no caminho foi se ajoelhando, como você falou, né? Forma de humildade, duas, até 7 vezes ele se curvou até o chão. Quando levantou a cabeça pela última vez, já estava na frente de Esaú. É o que diz Gênesis, a leitura bíblica, capítulo 33, né? E o versículo 3, né? Claramente. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Então ali ele já chegou quebrantado. Estou eu aqui. O que é que vai acontecer agora? Né? Ou seja, Jacó estava dizendo assim: olha, me arrependo de tudo que eu fiz. Faça de mim aí o que você quiser aí agora. Mas a atitude de Esaú foi totalmente diferente, né? Naquela época, se curvar uma ou duas vezes já era sinal de respeito, como você falou, né? Mas 7 vezes era diferente, era o número que significava, né? 7, completo, perfeito, total. Então ele teve um arrependimento total. Era o oposto de Jacó, de Gênesis 27. E aqui no 33, igual Esaú, né? No capítulo 33, aquele Jacó havia chegado ao pai com peles de cabra nos braços e mentindo, né? Em seus lábios, dizendo que era Esaú, para tomar o que não lhe pertencia. Então, este Jacó agora chegava diante do seu irmão Esaú, curvando-se ao chão, como nós já falamos, sem máscaras, né, e sem astúcias. Muito bem, pastor Marcílio. E isso nos traz uma lição, né? De que a humildade tem poder para dissipar a ira. Tem gente que não quer se humilhar diante de uma situação difícil e isso aí só propaga o quê? A ira, a revolta, tá? Então, isso aí adoece por dentro, porque a ira é um mal terrível, né, pastor Marcílio? Então, a ira, ela vai produzir o quê? Revolta. E a revolta produz o quê? Uma ação. Então, a partir do momento que a gente entende isso e procura se humilhar diante de uma situação desagradável, né, mesmo que a gente possa até perder, mas a gente com certeza se humilhando, vai perder bem menos de que alimentar essa ira. Pois bem, muita gente confunde humildade com fraqueza, né? Mas não é. A postura que desarma a ira, como você colocou, né? Que acha saída onde não tinha e que vai transformar confrontos em encontros. Então, o passado já passou. Agora tudo se faz novo. Então é necessário você recomeçar, né? Reconstruir. E essa reconstrução, ela é atrelada a um processo chamado de reconciliação. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus nos convida para aprender com ele, que ele é manso, ele é humilde De de coração. coração. Glória a Deus. Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvidas de que a mão de Deus moveu-se entre os dois irmãos. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, como a gente até já frisou, que ao ver seu irmão ir ao encontro com tanta humildade, inclinando-se ao chão inúmeras vezes, toda a sua ira e mágoa ou cólera contra Jacó não tiveram mais lugar. Ele foi desarmado com aquela atitude, pastor Marcinho. Pois bem, maravilha, né? Esaú correu ao encontro do irmão de Jacó, né? E o texto vai registrar isso. Correu-lhe ao encontro, abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou e choraram. Ambos, né? Choraram ali. A Bíblia descreve aqui, Evangelista Tiago, que é a cena com vários verbos, né? Um atrás do outro, como se fosse tudo ao mesmo tempo. Ele correu, ele abraçou, se lançou ao pescoço e beijou. E no fim, os dois só conseguiram chorar. Então, toda a ira havia se dissipado, foi embora, foi repelida, né? E toda a mágoa havia cedido lugar a algo que só Deus pode produzir no coração humano. O irmão
ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. É isso que a Bíblia diz. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Está lá no versículo 19 do capítulo 18 do livro de Provérbios. Então, Deus havia estado trabalhando no coração tanto de Jacó quanto de Esaú durante esses 20 anos em que estavam trabalhando nessa situação. Então houve o perdão verdadeiro, não é isso, pastor Marcílio? Não foi um perdão da boca para fora. Eu acredito que a partir desse encontro tudo mudou na vida tanto de Jacó como de Esaú. Houve fato arrependimento e perdão entre os irmãos. O comentarista diz que podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó e assim a quebra da promessa divina a Abraão. Ele, porém, foi envergonhado e o nome do Deus de Abraão foi glorificado. Como seria precioso se hoje irmãos que estão carregando mágoas no coração se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Como seria, hein, pastor Marcílio? Só paz, né? Só paz. Então, os dois aqui, Jacó e Esaú, choraram. Os dois que haviam passado a vida inteira, né, no conflito, que havia começado antes do nascimento, a briga já era no ventre, né, da mãe deles, de Rebeca. Eles já tinham essa contenda lá dentro, né? Então, atravessando décadas de separação e que havia acumulado camadas de dor de ambos os lados, agora estão chorando juntos. Ou seja, naquele choro havia o alívio, havia arrependimento, saudade, gratidão e também o reconhecimento de que aquele encontro era maior do que qualquer um dos dois que havia conseguido produzir por si mesmo. Então, o que é que nós observamos aqui nesse quando eles se encontram, né? Ele traz um amor verdadeiro um para com o outro. Muito bem. Terceiro e último ponto da lição, a família de Jacó segue seu caminho. Os irmãos se separam, Jacó não retorna para Jacó não retorna para a casa de seu pai e Jacó levanta um altar ao Senhor. Os irmãos se separam depois do encontro e do perdão entre os irmãos. Eu acredito que teve muita conversa aí, né, pastor Marcílio? Muita conversa aí, muito papo aí foi colocado em dias, né? Então, depois que os irmãos se encontram, Esaú voltou para Seir e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo. Quer dizer, pastor Marcílio, cada um seguiu o seu É. caminho. Quer dizer, não houve necessidade dos dois continuarem juntos, né? Depois do abraço, das lágrimas e da reconciliação, cada um tomou o seu rumo, cada um seguiu o seu caminho, o seu propósito, como também a sua direção, né? Então, perdoar não significa necessariamente andar junto. O perdão é uma decisão do coração, é abrir mão da dívida, é liberar o outro da obrigação de compensar o que fez e recusar-se a manter o rancor como moeda de troca. Então, mas o perdão, Tiago, não requer a obrigatoriedade de uma convivência que pode não ser possível ou também saudável, né? Nós nos perdoamos, mas cada um vive a sua vida, né? Então, o modelo é o perdão de Deus, que é um modelo completo, que não cobra, que não guarda registro do mal e que vai liberar quem perdoa tanto quanto libera quem é perdoado. Muito bem. Então, segundo Efésios capítulo 4, versículo 32, devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou. Se Cristo nos perdoou, por que a gente não pode perdoar o nosso irmão? Não é? Pois é. Fica aí essa interrogação É, para você pensar. sejam bondosos, né, e compassivos uns para Isso. com os outros, né? Perdoando-os mutualmente. Jacó não retorna para a casa de seu pai. Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai, Isaac. Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina e instalou-se em Siquém. Por que será, hein, pastor Marcílio? Pois bem, então olha, a Bíblia nos dá um recado aqui que todos nós precisamos fazer o que o Senhor nos pediu para fazer, né? Não o que parece razoável aos nossos olhos. Lembra de Ló, né? Ló escolheu as campinas. Abraão deu a ele a oportunidade de escolha. Então aqui vem um detalhe que a Bíblia conta sem esconder nada. Deus havia ordenado claramente que Jacó retornasse para a casa de Isaac, Então foi uma né? desobediência, né, pastor Foi, Marcílio? justamente, ele foi desobediente. Então as consequências apareceram depois. Por quê? Porque ele instalou, residência em Siquém. Aí o que foi que aconteceu em Siquém? Diná, ela foi estuprada, né. Então os 2 irmãos dela, né, fizeram com que todo o povo de Siquém, os homens se fossem circuncidados, e depois eles cometeram, né, uma grande atrocidade ali, né. Ou seja, mataram, então ficou uma história muito pesada para Jacó, né. Então aqui, ó, para a casa de Isaac, dos seus pais, ele não voltou. Mas Jacó, depois da reconciliação com Esaú, não foi direto para lá, mas instalou-se em Siquém. O texto não explica o motivo de Jacó.
Talvez ele achou que Siquém era perto o suficiente, talvez houvesse questões práticas de rebanho, de água lá em Siquém, né, e às vezes lá em Beceba não tinha, né, então talvez, a euforia da reconciliação com o seu próprio irmão Esaú o tivesse feito relaxar a vigilância espiritual. Pronto, agora que meu irmão me perdoou, eu estou bem e vamos, a Deus dará, né. Então não sabemos, mas sabemos o resultado. Sua decisão de se instalar em Siquém, em vez de obedecer completamente à instrução que Deus havia lhe dado, abriu uma brecha que trouxe consequências terríveis. É o que nós já falamos aqui, né? Incluindo o trágico incidente envolvendo a sua filha Diná. Muito bem. E o comentarista diz aqui: façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois ele é soberano e conhece todas as coisas. Então, se Deus pediu para ele voltar para a casa dos seus pais, né? Ele teria que retornar. Por quê? Porque Deus já sabia o que iria acontecer lá na frente. Então, nossa desobediência sempre vai trazer consequências trágicas para a nossa vida. Portanto, tá aí o recado, né? Faça o que o Senhor lhe pediu para fazer, se não quiser quebrar a cara lá na frente. Verdade. Glória a Deus. Jacó levanta um altar ao Senhor. O patriarca comprou 2 filhos de Amor, pai de Sucote, aquela terra aquela terra, e levantou ali um altar ao Senhor. Jacó chamou esse altar Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro. Como Abraão e Isaque, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. Olha aí, pastor Marcílio, aí o comentarista pergunta: "Você tem erguido um altar a Deus em sua casa como fez Jacó?" Então, aqui nesse tópico, quando Jacó levanta esse altar ao Senhor, né? E sabe como termina tudo isso? Não termina com um erro, mas com um altar. Ali em Siquém, Jacó comprou aquela terra e levantou um altar e deu a ele um nome. El Elohei Israel, como você falou, né? Deus, o Deus de Israel, duas vezes, né? Então você tem seguido, né? As orientações de Deus corretamente? Tem erguido, né, altares ao Deus em sua casa? Olha aí. Então, porque em muitos lares hoje os altares existem, mas não são altares ao Senhor. São as telas, né, que ficam ligadas durante o jantar, ou seja, durante o jantar tá lá um com o celular, outro com o outro, não tem mais aquele diálogo. São as redes sociais que têm mais tempo do que a própria palavra de Deus. São as séries, né, que ocupam o horário da oração, é 1, 2, 3 horas assistindo séries, né? São os ídolos modernos que Labão teria reconhecido facilmente, diferentes na forma, mas idênticos na função. Então, mais tarde, o que é que nós observamos? Depois ali do trágico incidente com Diná, em Siquém, depois de consequências dolorosas dessa obediência incompleta, podemos dizer que é uma desobediência, Jacó finalmente foi a Betel, Uhum. né? E antes de partir, destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. Aí o que é que acontece? Só então foi a Betel. Só então cumpriu o voto que havia feito décadas antes, quando ele estava lá dormindo. Não é isso? Betel, esta não é outro lugar senão a casa de Deus. Se me vestires, se me deres vestimenta, se me deres mantimento, né, se cuidares de mim, né, e me der prosperidade, e eu ter condições de voltar à casa dos meus pais, eu te darei o dízimo de tudo. Então, qual era o objetivo? Depois de tudo que Deus colocasse na vida dele, voltar a Betel. Ele ficou em Siquém. Aí só depois da desobediência vista é que ele vai para Betel. A ficha caiu, né, É pastor verdade. Marcílio? Muito bem. Então tá aqui, meus irmãos, terminamos mais uma lição, né? Graças a Deus por isso. E a conclusão diz aqui: as famílias de Abraão, Isaac e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaac e posteriormente na casa de Jacó são consequências da queda. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vinganças e separação. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor perdoou. Devemos fugir de contenda, né? Devemos fugir, né, desses sentimentos negativos, como contenda, vingança e separação, porque isso não vai consertar nada, isso não vai nos levar a lugar nenhum. Isso só vai nos levar à destruição. Pastor Marcílio? Pois bem, agradecemos a Deus, né, que nos deu a oportunidade de aprender, né, com esse encontro entre esses dois irmãos, Jacó e Esaú, e trabalhar nesse processo sempre de reconciliação, ser um perdoador, apaziguar, apagar os fogos, né? Então, essa reconciliação, como falamos, é justamente uma obra de restauração, de reconciliação, assim como Jesus reconciliou a humanidade consigo mesmo, nós também
precisamos buscar essa reconciliação com todos os seres humanos. Como você leu ali em Mateus, né? É necessário reconciliar e considerar uns aos outros. E a próxima lição, pastor Marcílio, é a Próxima última, né? lição é a última, a lição 13, o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Pois bem. Então, que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado, pastor Marcílio. Amém. Estamos sempre aqui em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. E próxima semana estaremos juntos, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Como de costume, vamos encerrar com oração. Amém. Senhor nosso Deus, Pai querido, rendemos graças a Ti por esta aula maravilhosa sobre o encontro de dois irmãos, Senhor, Jacó e Esaú. Te louvamos por esta oportunidade e aprendemos com a reconciliação deles. Ó Deus, que esse legado seja pendurado em nossas vidas, como também daqueles que vão nos assistir, para a honra e glória do Teu nome. Rendemos graças, tudo em o nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e consolações do querido Espírito Santo permaneça em nossas vidas hoje e sempre. Amém. Amém.